cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Casa cheia. Para quem não me conhece, eu me chamo Jairan, faço parte aqui dessa igreja com a minha família, sirvo aqui, e eu gostaria de conhecer quem está nos visitando hoje. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda ou terceira, ou ainda não conheceu o nosso lounge, não fica acanhado. Acena assim com a mão e mantenha a sua mão levantada, que eu quero te presentear com essa lembrancinha. Tá certo? Ó, tem alguns visitantes ali. Então mantenha sua mão levantada, tá certo? Para não passar batido. Aqui tem uma lembrancinha muito bacana. Isso daqui é um passaporte muito especial. No final do culto, teremos um cafezinho rápido aqui do lado. Queremos bater um bate-papo com você, ter uma conversa, ter um momento um pouco mais descontraído, um pouco mais dinâmico e também rápido. Então não fica acanhado, tá certo? Levanta a tua mão, pega aí a sua lembrancinha e no final você está mais do que convidado para conhecer o nosso lounge. Aqui. Obrigado, meu irmão. Hoje vamos falar sobre algo que precisamos fazer de vez em quando, que é ter a nossa rota recalculada, que é ter aquele momento de realinhamento. Olhar para as nossas escolhas, olhar a forma como temos vivido, olhar aquilo que são os nossos objetivos, as nossas expectativas com sinceridade, ter aquele momento para recalcular, ter aquele momento para se realinhar, ter aquele momento para refletir, ter aquele momento para pensar. E essa semana eu contei com a ajuda do meu amigo Daniel para escolher o tema da ministração, porque recentemente Deus vinha, me ministrando muito, falando muito para que eu tirasse um momento para rever a minha vida, para reanalisar os meus objetivos, para realmente me realinhar com Ele. E aí eu falei, olha Daniel, eu quero falar sobre como ter a rota final recalculada. Assim, de tudo que eu pensei para falar essa noite, o que eu penso, assim, que se encaixa, é isso. Recalculando a rota, na verdade, era o tema original. E aí ele falou assim, ó Jairan, a gente já falou sobre isso, já teve um tema de uma ministração sobre isso. Eu disse, agora Daniel, porque é assim o que se encaixa mesmo. Então naquele momento assim eu fui tomado, por muita criatividade, eu falei, se a gente mudar, inverter e colocar rota recalculada, tem problema, vai ser plágio. Você que conhece aí as normas da ABNT, que já fez alguns artigos científicos, que já está aí na sua tese de doutorado, ele disse, tem não, meu amigo, a gente coloca e está tudo certo, a gente altera. Embora eu preferisse brincar e começar de uma forma mais descontraída hoje falando com vocês, a verdade é que precisamos realmente de momentos como esse. E eu creio que hoje à noite, não pelo preletor, mas pelo que será falado, a palavra de Deus, existe algo novo de Deus para a sua vida. Existe algo para ser acrescentado. Existe uma nova perspectiva para ser olhada. Existe um novo começo. E eu gostaria de curvar agora as nossas cabeças com vocês e orar para que aquele que está sendo cultuado essa noite, aquele que é a estrela dessa noite, possa falar aos nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí, e a palavra é dele.
Então, Pai, nesse momento, Pai, glória nós te damos, Pai. Toda honra, todo louvor e toda adoração é dada ao Senhor, porque é tua por direito, meu Pai. Nessa noite nós estamos aqui pelo Senhor, nessa noite nós estamos aqui em primeiro lugar para cultuá-lo, Pai, para engrandecer o teu nome, para nos curvar diante da tua presença, diante da tua face, Senhor Deus. Cremos que o Senhor, Pai, está aqui, meu Pai. Cremos que o Senhor tem um novo para derramar, Pai, através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te convido essa noite, fala aos nossos corações, nos renova, nos reacende, Pai. Estamos aqui, meu Pai, prostrados, Pai, para ouvir os teus sussurros, Senhor Deus. Que nada do que será falado aqui essa noite, meu Pai, seja, meu Pai, derramado pelo caminho, mas que encontre, meu Pai, um terreno bom para germinar, porque a palavra é tua, o reino é teu e a glória é tua. Em nome de Jesus, amém. Então, por que falar de recalcular a rota? De como ter uma rota recalculada? Todo mundo aqui está indo em direção a algum lugar. Você faça isso intencionalmente ou não, você pense sobre isso ou não, todo mundo aqui está indo em direção a algum lugar. Todo mundo está em uma fase nova do processo, diferente da que você vivia há 1 ano atrás, do que a que você vivia há 5 anos atrás, do que a que você vivia talvez há 10 anos atrás. Mas nem sempre a gente para pensar sobre isso. E às vezes a gente tem um destino original onde quer chegar. Muitas vezes a gente tem objetivos que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes a gente tem propósitos que foram gerados, germinados pelo próprio Deus no nosso coração. Mas no meio do caminho a gente acaba se distraindo com coisas que muitas vezes são interessantes, com coisas que muitas vezes são até boas, mas que acabam se tornando um altar de idolatria nas nossas vidas, seja trabalho, família. Eu estou falando de coisas boas, mas também de outras coisas. E muitas vezes a gente acaba se perdendo pelo caminho. Aquilo que ardia na gente acaba por, aos poucos, ir se apagando. Ou muitas vezes a gente acaba indo por outra perspectiva, que a gente tem certeza, convicção de que aquilo é algo bom, de que aquilo, sabe, vai ser maravilhoso quando a gente alcançar, quando a gente atingir. Mas a verdade é que, será que isso que às vezes a gente pensa tem a ver com aquilo que ou é a vontade de Deus, ou que vai germinar na eternidade? Porque tudo passa, tudo. Eu posso ter um trabalho que me dá prazer, ter um trabalho que eu sou bom naquilo que eu faço, gostar daquilo que eu faço, mas daqui a algum tempo, alguém muito melhor pode vir e ocupar a minha cadeira, ou diante de uma reestruturação eu acabar fazendo outra coisa. E quando isso acontece, onde está ancorada a minha identidade, que é o que falaremos mais à frente? Eu amo a minha esposa, ela é maravilhosa, é uma mulher incrível. Mas eu não sei do futuro. Se Deus me chamar para a glória daqui a alguns anos, ela casa de novo com facilidade. Muito bonita, por sinal. Não vou nem falar muito assim para ninguém ficar de olho, né? Eu descer aqui e cair durinho no chão. Isso pode acontecer? Pode. Será que aquilo que são os teus sonhos, os teus projetos, será que muitas dessas coisas boas, ou talvez ruins, nocivas, vão germinar no futuro, vão ecoar pela eternidade? Pensa naquilo que são as 3 áreas mais importantes da sua vida. Por um momento pensa. Pode ser área relacional, pode ser área profissional, área financeira, área espiritual. Quais são as 3 áreas mais importantes da sua vida? Se eu te perguntasse como que você gostaria de estar, ou que você gostaria de viver nessas áreas daqui a 5 anos, o que você falaria?
que você pensaria? Não precisa falar. Mas o que você pensaria? Qual é o quadro que está pintado na sua mente? E agora, daqui a 20 anos, eu estou com 31 anos e parece que passou assim um estralar de dedos. Depois que eu completei 18, o tempo voou. Eu fico pensando daqui a 20 anos. E daqui a 50. Daqui a 100. Às vezes a gente não para pensar sobre isso. Eu falei sobre destino final, sobre o ponto de chegada. E a gente não pensa sobre isso. Mas o tempo passa. O tempo tem passado. Essa é a única certeza que nós temos. O tempo passa. E o tempo passará para todos. Passou para mim, vai passar para você e vai continuar passando. Passou para os que vieram antes. E é por isso que a palavra nos orienta a remir o tempo, porque os dias são maus, os dias simplesmente voam, e a gente pode não parar para pensar. Mas e daqui a 50 anos? Daqui a 60 anos? Será que isso que eu busco tão freneticamente vai fazer tanto sentido? Minha esposa, há uns 15 dias atrás, me exortou. Eu comecei a refletir sobre algumas coisas, sobre recalcular a rota. E algo que ela me exortou foi o seguinte: estava diante de alguns processos que estão acontecendo na empresa, a correria muito grande, e para melhorar a situação, eu torci o pé, então estava tendo que sair mais cedo de casa ainda para ir para a fisioterapia. Eu lembro que em um final de semana eu cheguei em casa, mas eu estava tão cansado que assim, eu me joguei no sofá e fiquei lá. E Nicolas lá, querendo brincar comigo. E eu sem energia para brincar com o Nicolas. E assim, eu muito chateado, eu disse: Bianca, eu estou muito cansado. E ela falou: olha, meu filho, eu entendo, o seu cansaço é legítimo, tudo bem. Mas você já passou a semana toda fora. Será que nem agora, no final de semana, você vai tirar um tempo para o seu filho? E aquilo, acendeu uma luz. Eu digo que minha família é importante. Eu digo que o meu filho é precioso, é um presente de Deus, é algo maravilhoso, é algo que foi dado por Deus. Mas e no dia a dia? Quando a urgência chega, o que é a minha prioridade? Muitas vezes a gente pode, sabe, ter prioridades que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aquilo que você pensou que é bom, aquilo que você quer gastar o seu tempo, aquilo que você quer investir, aquilo que vai lhe levar onde você quer chegar, vai te transformar na pessoa que você quer ser. Mas no dia a dia a gente acaba cedendo aquilo que é urgente. E nem tudo que é urgente é importante. Porque quando o tempo passar, você vai preferir, e eu vou preferir ter dado tempo àquilo que era importante e não àquilo que era urgente. Porque o tempo não vai voltar, o tempo não vai retroagir para que eu tenha tempo de fazer aquilo que é importante. E o tempo simplesmente vai passar. A infância do meu filho pode passar, os momentos que eu poderia ter tido com o Senhor vão passar, aquilo que eu poderia ter descoberto com Ele, ter vivido com Ele. Então eu queria começar falando sobre isso. Mas eu gostaria de trazer uma compreensão bíblica para tudo que estamos falando hoje. Como a gente está falando de rota, como a gente está falando de destino final, como a gente está falando de caminho. Existe alguém bem mais importante do que eu que falou sobre isso. Existe alguém que nos deu passo a passo sobre como viver, já que a vida é tão passageira. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em João 14, do 1 ao 6. Se você trouxe a Bíblia, você pode abrir, mas vai ser projetado aqui no telão. Então fique livre, fique à vontade. Jesus fala: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou lhes preparar lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse texto de João, eu vou trazer 3 perspectivas para a gente refletir hoje à noite sobre as 3 perspectivas que Jesus trouxe no final do texto sobre quem ele era. E no início Jesus começa a falar sobre salvação, sobre vida eterna, naquilo que estava preparado, naquilo que estava por vir. Esse era o tema, esse era o contexto do diálogo, e ele conversava com os seus discípulos. E o primeiro ponto, ele fala: eu sou o caminho. E isso é interessante porque hoje, se eu perguntar qual que é o entendimento de fé que você tem, qual que é a compreensão de fé que você carrega, você pode me falar: eu sou cristão, eu creio em Cristo. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, essa é a compreensão de fé que você tem. Você pode se identificar como cristão. Mas os seguidores da igreja primitiva, eles não eram conhecidos como cristãos. O cristianismo ele só foi adotado como denominação 100 anos depois da morte de Cristo, lá em Antioquia, em Constantinopla. E antes, os seguidores de Jesus na igreja primitiva, eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Eles se identificavam como seguidores do caminho. Eu sou um seguidor do caminho, com base nesse texto que acabamos de ler. E caminho tem tudo a ver com caminhada. Com a caminhada com Cristo e também com recalcular a rota. Jesus ele nos chama para uma caminhada com Ele. Uma das compreensões que a gente pode entender quando Jesus fala: eu sou o caminho, é que existe uma caminhada, existe um processo. Uma palavra bonita, processo. Mas é da forma que as coisas acontecem. As coisas na nossa caminhada cristã não acontecem com um estralar de dedos. As situações simplesmente não mudam de uma hora para outra, só porque a gente está tendo uma certa dificuldade por passar por algumas situações. Mas tudo que viveremos com Cristo faz parte de um processo, de uma caminhada de fé. De uma caminhada de fé onde Ele está disponível para caminhar conosco. Então a caminhada de fé, a gente pode entender que ela é um processo. Por quê? Quando você começou a caminhar com Cristo, você conhecia alguma coisa? Você sabia já daquilo que Deus tinha para a sua vida? Eu não sabia. Você sabia o que você ia enfrentar? Você sabia de situações que você ia ter de passar? Existe uma ministração da qual eu gosto bastante, que o tema dela é dos gigantes que não nos avisaram. Quando o povo vai conquistar a terra prometida, Deus disse: ai que lá tem leite e mel, e eu entregarei essa terra a vocês, e vocês habitarão essa terra, e vocês estabelecerão ali naquela terra uma propriedade, vocês deixarão de ser nômades, e vocês serão o meu povo, e eu serei conhecido de vocês, assim como vocês serão conhecidos. Mas uma coisa o Senhor não falou, que aquela terra era cheia de gigantes. O que Deus não explicou era todo o processo que envolvia passar por aquela terra, se apropriar daquela terra. Deus não falou de todo o processo que existiria até que efetivamente se cumprisse aquilo que prometeu. Aí eu posso te perguntar o porquê.
O porquê algumas coisas a gente nem sequer tem ideia que vai passar. Meus irmãos, se a gente soubesse de algumas lutas que a gente ia ter que passar, a gente nem sequer ia entrar nas batalhas. E passar por batalhas não necessariamente é algo ruim. Passar é, mas a vitória não. E existe uma vitória. E é dessa perspectiva que eu quero abordar com vocês o fato de que Deus fala que Jesus fala que Ele é o caminho. Porque tem muitas coisas que nós passamos, porque semeamos. Algumas coisas nós, não vou dizer escolhemos passar diretamente, mas às vezes por omissão, por conta de uma escolha ruim, a gente acaba passando. Tem algumas situações que se eu perguntasse quem que causou essa situação, poderia dizer eu mesmo causei. Talvez você tenha causado. Às vezes a vida não tem tanta emoção, a gente quer deixar ela um pouco mais emocionante. E aí a gente toma às vezes uma decisão ruim. Deus tem culpa disso? Não. Às vezes a gente passa por alguma situação que é causada por uma decisão ruim de outra pessoa. Às vezes tem coisas que a gente não escolhe passar. Não é da vontade de Deus que ninguém seja traído em um casamento, por exemplo. Não é da vontade de Deus que você entre em uma sociedade e seja roubado pelo seu sócio e vá à falência. Não é da vontade de Deus que um pai fique desempregado, tendo de prover o sustento da sua vida, da sua família. Não é da vontade de Deus que alguém tenha a sua vida ceifada pela violência. A gente vive um período muito violento. Alguns meses atrás fui assaltado. Enquanto voltava para casa, uma situação muito ruim. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, e se naquele momento Deus tivesse me levado? Mas o que eu quero falar hoje é que o processo de Deus não são as coisas que nos acontecem, mas a forma como escolhemos reagir e viver a essas coisas. Você não pode controlar tudo o que acontece na sua vida. Você não pode controlar tudo o que aconteceu ou que vai acontecer, assim como eu também não posso. Tem muita gente vivendo crise de ansiedade hoje em dia porque tenta controlar cada coisa da vida. E você pode se planejar, você pode sonhar, você pode fazer aquilo que está ao teu alcance, mas você não pode controlar todas as situações. E nos acontecem situações que não são agradáveis, nos acontecem situações que são ruins, mas Deus não sente prazer na nossa dor. E o processo de Deus não é aquilo que nos acontece, mas a forma como reagimos a isso. A forma como escolhemos reagir a cada coisa que nos acontece, a cada situação. Quando Deus nos criou, não existia necessidade de nada, foi dado tudo ao homem, havia, a abundância de todas as coisas. Não existia dor, não existia sofrimento, não existia doença. Tudo que a gente vive hoje é consequência do pecado. E o porquê que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter uma convicção de fé de que Deus é bom e que Ele nos chama para uma caminhada com Ele. A diferença de quem caminha com Deus para quem não caminha, não é que a gente vai deixar de passar por situações ruins, mas quando a gente estiver passando, Ele vai estar conosco no vale. Ele vai estar conosco nos momentos de celebração. No momento que eu casei, a minha aliança estava sendo feita e declarada diante do Senhor. Ele estava ali comigo. No momento que o meu filho nasceu também. Em momentos de dificuldade também.
E isso é importante para a nossa declaração de fé, porque isso fala como vamos reagir a tudo. E reagir é o processo. Então, falado que a gente não pode controlar tudo, e que tudo que a gente vive, a gente tem uma escolha sobre como reagir, entra aí algo que é importante, sobre a declaração de fé. Nem sempre, meus irmãos, espere que você vai estar no seu melhor momento, ou que sempre a gente tem de estar sorridente com tudo, ou que ter fé é sempre estar, sabe, o tempo todo, mostrando para as outras pessoas que a gente crê, que a gente acredita. Isso é algo muito pessoal. Isso é algo que, sabe, faz parte do seu relacionamento com Deus. E que, como eu falei, a gente não sabe de tudo. Não espere que, começando a passar por um processo, você vai entender o porquê daquele processo. E está tudo bem com isso. Mas não deixe de permanecer. Permanecer até o fim, muitas vezes vai ter relação com coisas maravilhosas que você veria aqui ou na glória. Com muitas coisas, muitos sonhos e projetos que Deus tem para vocês. Como eu dei o exemplo da terra prometida, pela coragem de 2, Josué e Caleb, o povo entrou. A terra tinha gigantes? Tinha, mas o povo entrou. E teve o prazer de desfrutar daquilo que Deus tinha prometido. Então o processo no início, ele não é muito engraçado. Ele pode ser um pouco depois. Eu queria compartilhar com vocês 2 processos que o Senhor me permitiu passar. Quando eu comecei a me congregar nessa igreja com 20 anos de idade, eu não era alguém assim que eu podia dizer assim que eu tinha o sonho, a perspectiva de casar. Nunca vi assim o casamento como algo que iria completar a minha vida, como algo que traria um propósito, um sentido. E quando eu comecei a me congregar aqui, o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, que eu ia servir em família, que a minha família seria uma bênção. E eu comecei a me animar com isso que tinha sido revelado. E assim, com 20 anos de idade, eu me converti aqui e eu tomei uma escolha. Eu vou me guardar para minha esposa. Eu brinco com Bianca porque eu digo, olha, não casei virgem, mas pelo tempo e a falta de uso, estava 0 quilômetro quase. Só que eu me casei com 28 anos de idade. O Senhor falou que eu ia ter de esperar. Ele não falou quanto tempo era. Ele não falou os processos que teriam aí nesse meu tempo. Eu ter de arrumar um emprego, outros problemas em relação até de arrumar um emprego. E eu casei aos 28 anos de idade. Eu me lembro que eu via os meus amigos que casaram já com 22, 20 anos, tendo crise conjugal. E eu chegava assim, eu dizia, oh Deus, nenhuma crise conjugal sobra para mim. Eu estava aqui doidinho para enfrentar problema, para passar por problema, mas nem isso sobra, Deus. Eu estou aqui com 28 anos e nada. E aos 28 anos, depois aí de um tempo dedicado à oração, eu casei com a minha esposa. E aí o povo chega assim para mim e fala, qual o segredo para ter um filho bonito? Eu falo, a oração. Está tudo relacionado à combinação dos genes. Eu orei muito, está aí. Minha esposa, gatona, ela orou pouco, aí o problema é dela.
Então tudo faz parte de um processo. O processo era a espera? Não, o processo era o que eu tinha de fazer enquanto eu esperava. O que eu fazia enquanto esperava era que ia me tornar o homem que eu precisava ser para casar. Se você está aí solteiro, quem está solteiro aqui esperando uma varoa para casar, não fica acanhado, esse é o momento de levantar a mão alta, entendeu? Olha aí, fala Jeová. Eu vou lhe dar um dado estatístico. Você sabia, jovem solteiro, que quando você beija, 29 músculos da face são acionados, que é gasto aproximadamente de 12 a 14 calorias. Imagina o tanto de energia que não sobra para você trabalhar e estudar, enquanto não está fazendo isso. É muita energia que sobra. A questão é só a expectativa como você vai ver tudo. A questão é só a forma como você vê as situações. Mas sempre existe algo proveitoso para fazer no processo, e sempre existe algo que Deus gostaria que você fizesse e que você precisa fazer no processo. Eu falei que eu casei com 28 anos, mas eu tive de começar a trabalhar para isso. Tive de me preparar para poder assumir uma casa. E eu me lembro que aos 24 anos de idade, eu até então estava na graduação, e na graduação eu era um bom aluno, um aluno mediano, mas tinha bons estágios. Todos os estágios que eu tinha conseguido pela graduação, eu tinha feito um processo seletivo para entrar. Então eu lembro que até enquanto eu estava na graduação, eu tinha ali um salário que para mim, que era solteiro, não me faltava nada, que eu podia até comprar algumas coisas que eu gostava, um celular novo, uma coisa assim, que sempre gostei de informática. E aí eu lembro que aos 24 anos, eu saí da faculdade, eu perdi o estágio, aí o meu objetivo era estudar para concurso, e não tinha concurso na época, e eu tive de me reinventar. Mas eu fiquei muito mal com isso, muito mal. E eu passei uns 2 anos para poder quase arrumar um emprego. Eu já contei parte desse processo na última ministração. E eu lembro que um dia eu estava jogando videogame na sala, e eu escutei uma voz que falava: meu filho, você precisa fazer algo, você precisa trabalhar. Essa voz vinha da cozinha, era minha mãe falando. E eu perguntei para essa voz: grande sabedoria, o que é que eu faço? E ela me respondeu: faça qualquer coisa, faça qualquer coisa. E eu disse: eu já deixei currículo. E ela disse: deixe de novo. E eu deixei, até que, como eu falei, me chamaram. Isso foi um processo, eu me senti mal, ai meu Deus, aos 24 anos de idade eu fracassei. Eu não esperei nem chegar aos 30, já foi precoce na minha vida. Não vou ser nada, não vou ser ninguém. Nunca vou ter nada, nunca vou ter uma casa. E hoje é engraçado falar, mas na época eu fiquei mal mesmo. E Deus colocou muita gente na minha vida para me trazer outra perspectiva, para correr atrás. Uma das ungidas foi a minha mãe. A imensa sabedoria dada por Deus. Então o processo, ele não é engraçado não, meu irmão, quando você está passando. É depois, você faz até piada, você brinca, você ri. Na hora você não entende, na hora você chora. Você acha que você é um fracassado, que as coisas não deram certo, que não vai para frente, que isso, que aquilo. Mas permaneça, você só vai ver o que vai acontecer depois que permanecer. Quem é jovem e está sofrendo de ressecamento labial, fica firme, meu irmão. Fica firme. Chupa uma laranja de vez em quando, vitamina C, hidrata, faz bem. Mas permanece firme. A verdade. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu acho assim muito categórica essa afirmação de Jesus: eu sou a verdade.
E o interessante é que da mesma forma como ele fala de forma enfática, eu sou a verdade, isso também é um convite para conhecer e se relacionar com a verdade. Isso não é apenas uma afirmação, isso não é apenas uma exclamação. É um convite para conhecer, para se relacionar. Ele se apresenta dessa forma. E eu gostaria de ler outro texto que Jesus ele fala lá em João 8, do 31 ao 32. E esse texto fica dentro do Evangelho de João, é alguns capítulos antes que desse daqui que lemos. Então ele completa essa afirmação. Quando a gente lê ele, a gente entende melhor o que Jesus fala. Quando ele fala, olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. E fala o seguinte, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele se identifica como a verdade, e ele fala que essa verdade, ela deve ser conhecida. Então essa afirmação de Jesus, eu sou a verdade, é um convite para um relacionamento com ele. Porque ele fala antes, se vocês crerem, ele fala para os judeus, aliás, que tinham crido, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Então não é conhecer a palavra, é guardar a palavra enquanto nos relacionamos com Jesus. Como assim? Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas ele também deixou o seu Espírito Santo acessível. A conexão que tinha sido quebrada, destruída pelo pecado, foi estabelecida pelo próprio Jesus. E ele fala que aquele Espírito Santo seria o Consolador, que aquele Espírito Santo estaria conosco a todo momento, antes de subir e ascender aos céus, antes de entregar a sua vida. Quando ele teve a oportunidade de fazer uma oração pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um contigo, como eu sou um com você. Ele nos chama, ele nos convida a esse relacionamento com ele, através dessa afirmação. Mas ele também fala que conhecendo a verdade, seremos libertos. E o que tem a ver isso com recalcular a rota? Muitas vezes a gente sabe que Jesus é o caminho. A gente já entendeu isso, a gente tenta viver dessa forma, mas a gente fica preso a situações que aconteceram no passado. Muitas vezes a gente não corre em direção para aquilo que era a vontade de Deus, ou não experimenta essa boa vontade de Deus, porque a gente fica preso muitas vezes ao pecado, porque muitas vezes a gente fica preso. Olha. Então muitas vezes a gente fica preso a situações do passado, a situações que a gente não consegue romper. E eu queria lhe falar algo, que você, essa noite você pode sair daqui tendo o pleno entendimento e a plena convicção de que você foi livre do pecado, que Jesus pagou o preço por você. Que hoje, independente até mesmo das nossas escolhas, se você colocar o joelho no chão, e eu falo colocar o joelho no chão só de forma simbólica, mas se você orar a Deus, Ele te escuta. Não precisa de intermediários. A minha oração não é mais ouvida por Deus do que a sua oração. Ele abriu o caminho, Ele nos deu livre acesso. Isso é uma verdade absoluta. E hoje nós não precisamos mais estar presos, porque às vezes a gente pensa, não, eu ainda não vou viver algumas coisas de Deus, porque eu ainda não estou pronto, tem tanta coisa que eu preciso melhorar na minha vida. Eu ainda não quero ter um relacionamento sério com Deus, porque eu não estou pronto para isso, porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Mas o convite de Deus é: venha como está.
Venha como está. Quando você vier, aí eu tenho um processo, aí eu tenho um caminho. Aí através das situações a sua fé vai ser lapidada, você vai ser transformado, você vai ser aperfeiçoado conforme a minha imagem. Mas no início, irmão, só vem. Se você caiu, só levanta, mas não fica no chão, porque existe algo novo de Deus. Existe todo o caminho, toda a rota tem um início, um meio e um fim. E se muitas vezes a gente ficar pelo caminho, porque a gente não se acha bom o suficiente, digno o suficiente, a gente vai ficar pelo caminho. Na verdade a gente não deve achar não, a gente deve ter convicção que não é. Eu não sou, ninguém é. A palavra de Deus fala isso, não existe um justo sequer. Todos somos justificados pelo sangue de Jesus. Então só levanta e vai. Só levanta e segue. E tem situação que às vezes a gente não consegue romper sozinho mesmo. Às vezes, como que a gente consegue romper com um trauma de infância? Às vezes tem gente que passa a situação, como eu falei no início. Eu sou casado, aí passo por uma traição, aí eu penso logo, ninguém presta. Nunca vou conseguir me relacionar com ninguém, nunca vou conseguir confiar em ninguém. Às vezes a gente pensa, fracassei, quebrou mesmo, não tem jeito. Tem situação que a gente não consegue mesmo levantar sozinho. E é por isso que Ele deixou o seu Espírito. Porque tem coisa que a gente vai ter de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consigo, me ajuda. Eu não consigo perdoar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo romper com esse trauma, me ajuda. Eu não consigo romper com essa situação, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Ele vai ministrar ao seu coração. Ele vai te dar força. O que você precisar, Ele tem para a sua vida. Pode colocar outro texto. Em 1 Coríntios 15, 19... Em 2 Coríntios 15, 17 ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muitas vezes, sabe o que a gente precisa também? A gente precisa se perdoar para viver o novo de Deus. Mas existe. E a gente precisa deixar o passado para trás. É necessário para recalcular a rota. Quando você liga o seu GPS, você está indo para algum lugar, e o GPS ele aparece lá, recalculando. Pouco importa por onde você já passou que não era para ter passado. Só o que importa é para onde você tem de ir. E às vezes a gente gasta tempo demais dizendo: meu Deus, por que eu peguei esse caminho? Me lembro que um dia eu rodando de Uber lá em Natal, eu passei por um bairro muito perigoso. E quando eu estava naquele bairro assim, veio: meu Deus, o que foi que... como que eu vim parar aqui? Mas uma coisa que veio na minha cabeça foi: Deus, eu só preciso sair daqui o mais rápido possível. Eu só preciso sair, não importa como eu vim, não importa como eu cheguei, mas eu não posso ficar aqui não, eu tenho de ir, sair. E pouco mais assim, um momento de fé, assim, de oração proveitoso. Depois de orar, assim, de quase ver anjos passando, eu saí. É uma forma muito engraçada, uma perspectiva muito engraçada de ver a verdade. Mas é assim também na nossa vida. Olha para frente, segue. E por último, Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. 1 Coríntios 15, 19, agora sim. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Vocês já perceberam que às vezes a gente fala sobre sonhos, objetivos, sobre recalcular a rota, e a primeira coisa que vem na nossa mente é
a nossa própria vida. Muitas vezes é aquilo que eu quero viver, aquilo que eu gostaria, é aquilo que é importante para mim. Muitas vezes eu não perdoo porque aquela pessoa me feriu. Foi comigo. Muitas vezes a gente chega, não, porque eu não consigo, porque eu isso, porque eu aquilo, e o eu sempre vem em primeiro lugar. Mas Jesus, ele fala, aquele que quiser ganhar a sua própria vida, a perderá. Quanto mais você se preocupar com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, quanto mais você se colocar em segundo lugar na sua perspectiva de relacionamento com Deus, mais você viverá aquilo que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque nem tudo, e eu vou além, a maioria das coisas que Deus tem a nosso respeito não são para nós mesmos. Mas é aí que nós vamos conhecer quem Deus realmente é e nos conhecer. Hoje se fala muito de autoconhecimento. Você tem de se autoconhecer. Você tem de saber quais são as soft skills que possui. Você tem de saber no que você é bom. Mas no reino de Deus, a ordem de algumas coisas são invertidas. Se você quer saber quem você é, conheça quem Ele é, porque a gente pode ancorar a nossa identidade em muitas coisas. Eu posso dizer, eu sou um bom pai. Eu posso dizer, eu sou um bom esposo, eu sou um bom profissional, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se essas coisas forem tiradas, quem eu sou? E aí eu preciso saber que eu sou um filho amado de Deus. Essa é a identidade que tem de estar ancorada. Não é por quem eu sou, mas quem Ele é, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem prazer em derramar da graça e da misericórdia dEle sobre as nossas vidas. E isso é uma identidade que nada nem ninguém pode tirar. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou
mais que sejam maravilhosos os nossos objetivos, por mais que sejam maravilhosos os nossos sonhos, eu preciso te dizer uma coisa: um dia tudo isso passará. Um dia todas as coisas passarão, sejam elas boas, sejam elas ruins. Um dia toda dificuldade cessará, um dia toda situação passará. Sabe por quê? Aquilo que é imperfeito precisa perecer para dar lugar àquilo que é perfeito. E sabe o que existirá? Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu não sei como você chegou aqui. Cada um tem uma história. Cada um passa por situações muito peculiares, e a história de ninguém se compara a outra. Mas eu quero te dizer, o que Deus tem para a sua vida vai muito além do que você pode ver ou experimentar aqui. Existe vida eterna. Um dia toda dor, todo choro, todo sofrimento passará. Não é só daqui que esperamos as coisas do alto, mas aquilo que é perfeito ainda virá. Eu te convido hoje à noite a recalcular a rota. Eu te convido hoje à noite a examinar o teu coração junto com Deus. Se você ainda não tomou uma decisão por entregar a sua vida a Ele, eu não vou pedir para você assinar com a mão ou para você fazer uma oração, mas eu vou pedir: examina o teu coração. Vê se o que você tem vivido assim, aqui, vai ecoar por tanto tempo. Se você hoje, assim como eu, porque precisamos fazer isso diariamente, precisa reavaliar os seus caminhos, recalcular a sua rota. Você que já tomou uma decisão por caminhar com Cristo, eu te convido também: examina o teu coração, porque aquilo que Ele tem é muito melhor, infinitamente melhor. Pai, estamos aqui, Abba, Pai, essa noite, para te glorificar ainda, Pai, para entregar ao Senhor os nossos corações como um sacrifício vivo. Pai, retira de nós, meu Pai, o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Eu apresento aqui cada família, cada vida, cada história, cada pessoa que está aqui. A Tua palavra fala que o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. Então, Pai, eu te entrego, eu consagro ao Senhor essas vidas que estão diante do Senhor essa noite, apresentando o seu coração. E eu peço, Pai, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Em nome de Jesus, amém. Pode se queimar.
Agora sim, amém, graças a Deus, queridos, podem se sentar. Que palavra confrontadora. Imagine aí, tira tudo que você tem, imagine tirar tudo que você tem, tudo, não só coisas materiais não, família, esposa, filho, tudo. O que vai restar, hein? O que vai restar de nós, hein, Jairan? Isso que restar é o que nós somos de fato. O que restar é o que você é de verdade, é o que nós somos de verdade. Amém? É isso que nós somos. Que palavra. Que palavra. Meus irmãos, nós vamos encerrar. O pastor Pedro está em processo de recuperação, está em processo. É engraçado que quando você recalcula a rota, às vezes na sua rota você passa por alguns caminhos muito difíceis, né? Às vezes as estradas são cheias de buracos, são muito esburacadas, muito ruins mesmo de passar. Mas de repente, para você chegar onde Deus quer que você chegue, você tem que passar por lá, mesmo cheio de buracos. E você vai passar, você vai chegar, amém? Pastor Pedro, por exemplo, baseado nessa palavra de hoje, assim Deus falou no meu coração. Ele está passando por uma rota, neste momento, com muitos buracos, mas ele vai passar, amém? Glória a Deus. Ele está passando e vai passar, e vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Então deixa eu falar uma coisa para você, abrir meu coração para você em relação a algo que eu penso muito nisso. A gente pede oração, nós temos orado pelo pastor, a oração tem chegado, as coisas têm acontecido, ele está se recuperando bem. Hoje ele comeu caldo de mocotó, né, Jéssica? Comeu ou tomou? Tomou caldo de mocotó hoje, para dar sustância. O velho é pau, já falei isso para vocês, o velho é bruto. Ele está se recuperando bem, mas às vezes eu fico pensando, a gente ora, eu tenho orado todos os dias, vocês têm orado, eu sei disso, muita gente está orando em outros estados, em outros lugares, pessoas mais achegadas, a gente tem pedido oração, as pessoas têm orado mesmo, de verdade. Só que às vezes a gente que é daqui, está mais próximo e é desta casa, eu oro porque eu creio tranquilamente, completamente, que o pastor Pedro estará aqui de novo, no comando desta casa, desta igreja. Eu oro porque eu creio nisso. Se eu não cresce, de repente eu não oraria, mas eu creio nisso, eu creio, e creio na soberana vontade de Deus também, acima de qualquer outra coisa. Mas às vezes eu fico pensando, o que mais eu poderia fazer? Porque eu penso muito nisso. Eu não sou médico, eu não tenho o dom da cura, infelizmente, mas o que mais eu poderia fazer? Eu sei que muita gente deve ter isso no coração. O que eu posso fazer mais além de orar? Eu tenho certeza que se você soubesse, você faria. Eu tenho certeza disso. Então eu quero dar uma dica para a igreja essa noite, muito preciosa, muito importante. Eu tenho pensado muito nisso. O que eu posso fazer de melhor, além de orar? Porque o melhor que eu posso fazer é orar a Deus mesmo, colocar os meus joelhos no chão, de maneira literal mesmo, me humilhar diante de Deus, clamar. Isso é o que eu posso fazer de melhor. Mas o que eu posso fazer mais? Se eu quero fazer mais, me dedicar naquilo que ele me pediu. Pastor Pedro só me pediu basicamente uma coisa quando ele entrou nesse processo: Júnior, eu gostaria que você comandasse a igreja na minha ausência. Eu estou tentando fazer isso da melhor maneira que eu posso, da melhor maneira que eu consigo fazer. Como é que você pode ajudar mais? Eu vou te falar agora. Vá para a sua célula, amém? Vá para a sua célula, seja um com o seu líder, viva os projetos dessa casa, viva os projetos desta igreja. Você faz parte de algum ministério, se entregue, se doe, faça o melhor que você pode. Você é líder aqui, lidere da melhor maneira que você pode liderar. Se entregue à obra, se entregue à obra. Eu acho que se o pastor Pedro pudesse lhe pedir uma coisa agora, talvez fosse isso que ele lhe pedia: se entregue ao que nós estamos fazendo, viva o que esta igreja está vivendo. Se você não serve em nenhum ministério, procure um líder, procure um
pastor aqui para servir. Nós temos o Insight, temos o 2 em 1, temos o CITES, temos o Viver. Não falta oportunidade, não falta projetos. Se envolva com estes projetos, faça parte, viva essa igreja. Viva esta igreja. Quer fazer alguma coisa a mais? Faça isso. Faça isso. Você é jovem, sábado que vem tem Insight, Old School, não é, pastor? Old School. Você vai estar onde, meu irmão, que você não vai estar aqui? Amém? Onde é que você vai estar que você não vai estar aqui? Então você pode fazer mais, sim. Você pode fazer muito mais. Não estou dizendo que nós não estamos fazendo isso, mas se entregue. Se entregue ao que nós estamos fazendo. Se entregue ao que nós estamos vivendo. Deus está movendo muitas coisas no nosso meio e fará muito mais. Muito mais. Ele está de verdade nos levando para outro patamar, dentro da rota dele, amém? Passando pelo caminho que ele quer que nós passemos e passaremos. Vamos passar e vamos atravessar e chegaremos no lugar que ele tem para cada um de nós, amém? Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pelo teu cuidado conosco, pelo teu ensino, pela tua exortação, Pai. E quero lhe pedir, Pai, humildade em nossos corações. Aqueles que enxergaram essa noite que existe a necessidade de recalcular a rota, Pai, que nós não tenhamos medo, não tenhamos receio, e que nós possamos sim recalcular o nosso caminho, a nossa trajetória, para ir para o caminho que o Senhor desenhou para nós. Na verdade, nós não queremos estar em nenhum outro caminho que não seja o seu. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, com muita humildade, Espírito Santo de Deus, nos exorte, mostra para nós se estamos na rota correta, na sua rota, Senhor, ou se estamos desviando da rota que o Senhor tem para nós, porque nós queremos nos realinhar aos teus caminhos, a tua rota, é isso que nós queremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida, pela restauração do nosso pastor Pedro, Pai. Espírito Santo de Deus, como igreja do Senhor, eu lhe peço, faça a visitação a ele agora, Pai, e derrama sobre a vida dele agora todo o seu refrigério, Pai, em nome de Jesus. Que a tua cura, que a tua restauração esteja sobre a vida dele, Pai. Dê ao pastor, à sua família, Pai, toda a força necessária para atravessar este deserto, Pai, em nome de Jesus. Nós não sabemos que não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de milagres, e nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso, que nós cantaremos aqui neste altar a vitória, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. A tua graça nos basta e nada mais. A tua graça é suficiente, ela é mais do que suficiente, ela é tudo o que precisamos. Pai, no mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, eu lhe peço, nos leve assim de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.